Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer um bate-papo acerca dessa máquina que vocês estão vendo aqui, que chama a atenção das pessoas, não só por ter um sistema de water cooler customizado, né, a placa de vídeo na água, o processador, mas sim pela tonalidade. Muitas pessoas disseram assim, cara, isso não vai ficar legal quando eu comecei o projeto, né? E depois de verem montada se surpreenderam. Porque o padrão hoje em dia é gabinete preto e branco. Quando você vê um gabinete azul turquesa, né, tem que ser um negócio para chamar a atenção, né? E realmente, na minha humilde opinião, a montagem ficou bonita com essa tonalidade, as fãs combinando, o estilo de cores que eu coloquei aqui na iluminação também condiz com esse padrão, tá? Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Eu estou há mais ou menos 6 meses com essa máquina, então vou trazer hoje um vídeo de feedback tanto do hardware que tem aqui, que é o processador, a placa de vídeo, e também do water cooler customizado, porque muitas pessoas também me perguntam aqui, Lucas, e aí, cara, valeu a pena você ter investido? Hoje um kit water cooler básico, você paga uns 1.500 para mais, será que vale a pena fazer esse investimento? É isso que eu pretendo trazer aqui para vocês, tá? Em primeiro lugar, um breve resumo da máquina, que eu estou usando um Core i7 13700K. Eu expliquei nos vídeos do projeto, que esse aqui eu chamo de Poseidon, né, por conta das cores. Por que eu estou usando esse processador? Normalmente eu usava CPUs Ryzen, decidi fazer uma aposta, usar um Intel para mudar um pouco, né? Eu fiquei muitos anos usando o Ryzen. E por que não um Core i9? Poderia colocar o 3900K, eu até comprei um recentemente, né? Mas o i7 já me atende, então eu não vi necessidade de colocar um i9, tá? Até porque a diferença de núcleos é muito pequena. Mesma coisa a placa de vídeo. Poderia colocar uma 4080, 4090, mas quis experimentar a AMD no meu dia a dia, porque as pessoas falavam muito isso, cara, a AMD driver não presta, não dá, cara. Eu falei, pô, vou usar todos os dias. Inclusive com o setup multimonitor, tô com 3 monitores aqui, 2 ligados na placa. Só não liguei o terceiro porque não tem outra saída HDMI nela, né, a placa de referência. E aí também tem um pouco para falar sobre a minha experiência com essa placa hoje, tá? Embora vai ter um vídeo dedicado ainda sobre isso, onde eu vou mostrar um pouco mais sobre o drive, as coisas que eu tenho feito aqui, os ajustes finos dela, tá? Então, a placa de vídeo é uma 7900 XTX, 24 GB, hoje é a melhor placa de vídeo da AMD, fica ali abaixo da 4090, então digamos que é a segunda placa mais rápida do mercado, tá? Temos aqui então o gabinete Core P6, que é um gabinete, cara, sensacional. Ele é muito caro no Brasil, você vai pagar uns R$ 1.600 nele. Às vezes tem promoção, mas é um gabinete muito caro porque ele é, cara, modular. Você desmonta a parte da frente, a parte de cima. Você pode montar ele no formato gabinete ou no formato bancada aberta com as peças aqui. A parte de trás dele, a organização é muito boa. Já tem o suporte nativo para você pôr a placa na vertical ou na horizontal. Enfim, cara, eu poderia ficar meia hora falando sobre esse gabinete, do quão interessante esse gabinete é, tá? A respeito da fonte, eu tenho uma fonte de 1.650 watts, que é desnecessária para esse setup. Por que eu estou usando então? Porque eu já tinha essa fonte por aqui, já tinha feito um vídeo sobre ela no ano passado, falei, vou usar a mesma fonte, né? Mas não é necessário colocar tanta potência assim. Não faz mal, tem muito, cara. A fonte tem uma eficiência muito boa, uma TX 3.0 que tem padrões de eficiência altos, mesmo com baixa carga, tá? E SSD eu tenho aqui 4 TB, 2 Kingston Gen 4 de 2 TB, não estão em RAID, estão individuais, né? Então funcionando aqui os 4 TB para armazenamento do sistema operacional, programas e jogos, né? Não tenho jogado muito ultimamente, tenho tido muito pouco tempo, afinal, vocês estão vendo, estou até num estúdio diferente aqui, estive passando por mudanças, tá?
E no mais é isso. Nós temos aqui então também a quantidade de memória RAM, 64 GB, DDR5, 6000 MHz. Eu tive problema com um dos módulos, foi para RMA, voltou o módulo novo, já estou usando assim aqui sem nenhum problema. Em relação à montagem inicial, mudou muito pouca coisa. Os cabos sleeve, estou usando aqui o da Titan Case Labs, vocês estão vendo os cabos diferentes do que estavam. Eu coloquei aqui o tridente, né? Aqui na parte de baixo, peguei no AliExpress esse tridentezinho só para dar o ar aí do Poseidon, tá bom? Pessoal, eu recebo algumas pessoas que vêm aqui no escritório às vezes para conversar, alguns amigos, enfim. Todo mundo falou a mesma coisa. Cara, que máquina silenciosa. Isso foi o que eu mais notei de diferença em relação a um PC convencional. Não é a temperatura. A temperatura, é claro que eu vou ter uma temperatura menor na placa de vídeo, no processador. Mas o silêncio, mesmo em utilização pesada, por exemplo, estou renderizando um vídeo. Cara, é incrível quanto a máquina é silenciosa. Por quê? No momento que eu estou fazendo uma renderização de um vídeo, a placa de vídeo já está muito fria, cara. Se o ambiente está aqui, cara, ó, 33 graus o líquido aqui, a placa de vídeo, a GPU deve estar ali, cara, 38, 40 graus. Eu vou renderizar um vídeo, ela vai para 45 graus. Quer dizer, a alteração foi muito pequena para necessitar fazer muito ruído nesse sistema, através das fãs. Então, assim, lógico, eu tirei as fãs da placa de vídeo, mas eu tenho fãs do radiador. Inclusive são dois, um na parte de cima e na parte lateral. Mas a diferença de ruído que eles produzem para conseguir arrefecer a placa de vídeo é menor. Eu configurei isso pelo software da ASUS, o Armoury Crate, né, na verdade, aonde as fãs menos necessárias ficam em baixa rotação. Por exemplo, essa fã não é muito necessária. Aqui, inclusive, eu estou usando com o vidro aberto, sem a tampa, mas no meu dia a dia é o vidro fechado. Essa fã fica em rotação mínima. Essa fã de baixo aqui da fonte também, ó, rotação mínima. Essas fãs elas só aceleram quando efetivamente precisam de um pouco mais de fluxo de ar no PC. Tudo isso ajustado de acordo com a temperatura da placa-mãe e do processador. No Armoury Crate eu senti falta de um sensor para configurar de acordo com a placa de vídeo. Seria o essencial para mim, mas não aparece essa opção lá. É uma falha do software. E outro software que também eu encontrei dificuldade, falha, cara, o software da Thermaltake, o TT RGB Plus. Cara, não só a interface dele é ruim, mas as funcionalidades dele são fracas e tava dando incompatibilidade aqui, cara, tava dando tela azul com aquele software. Se eu vinha aqui e conectava, ou desconectava minha webcam, por algum motivo ele tentava controlar minha webcam e a máquina congelava. Eu tive que desinstalar aquele programa para poder fazer a webcam funcionar. Olha que coisa nada a ver, cara. Então, assim, precisa de uma reformulação lá. Tanto é que eu não estou nem usando ele mais. Antes eu mostrava que um display diferente no displayzinho do CPU, nem isso eu estou usando mais, porque o software não está funcionando bem, tá? E aí eu estou usando só a interface padrão e configurando todo o RGB pelo software da ASUS. E esse sim, pelo menos, tem funcionado relativamente bem, tá? Bom, então o silêncio é realmente muito bom, porque a máquina pode trabalhar com baixíssima rotação, afinal ela está bem dimensionada. São dois radiadores, um é um slim, o outro é o mais espesso, são várias fãs, a bomba é muito poderosa e tem bastante líquido no sistema. Então demora para esse sistema precisar de um arrefecimento maior. E quando o líquido começa a esquentar, observe que ele está aqui, ó, 33 entrando na placa de vídeo e 35 no CPU, porque sai um pouquinho mais quente daqui. Ah, Lucas, por que você não coloca um radiador depois da placa de vídeo? A diferença é essa daqui, ó, 2 graus. Então qualquer alteração que acontecer aqui vai ser entre 1 a 2 graus, como vocês estão vendo aqui, tá? Então não é relevante o suficiente para eu precisar fazer essa alteração. Então, de fato o ruído é muito, muito baixo, cara. Tá? Dá para você trabalhar com a máquina do lado sem ouvir. Um dos motivos pelo qual eu também não quis colocar HD na máquina. E aí até o único ruído que eu escuto aqui no escritório é o meu servidor NAS, tem lá os seus 26 terabytes, 26 ou 28 terabytes, e ficava aquele sonzinho de HD lendo, né? Então eu deixei ele bem longe daqui no novo estúdio para nem ficar ouvindo o barulho. E isso aqui é o principal ponto que as pessoas falam. Depois a gente começa a aprofundar na temperatura. Um ponto interessante de temperatura, como vocês sabem, esse gabinete tem um vidro temperado lateral.
E quando você coloca a placa de vídeo na vertical, naturalmente você aproxima mais ela do vidro. Porque a posição normal da placa de vídeo é qual? É eu colocando ela na horizontal, lá no slot, então ela tem uma certa distância para o vidro. Alguns gabinetes deixam ela praticamente encostada no vidro. E aí você não tem muito espaço para puxar esse ar para dentro dela. E as pessoas começam a perceber que quando você coloca a placa de vídeo na vertical, ela fica mais quente. Não por causa da posição, mas porque ela está muito próxima do vidro. E aí, consequentemente, o próprio vidro também fica quente. Aí você encosta no gabinete e fala, nossa, como está quente esse vidro. Por quê? É o calor da placa de vídeo que não está sendo corretamente dissipado. E aqui, o calor não fica na placa de vídeo, ele está dentro do líquido do sistema. Então esse calor é transferido da placa de vídeo pelo loop e sai pelos radiadores através das fãs. Então esse é outro ponto interessante. Além do baixo ruído, nós temos aqui um gabinete que ele, digamos, exala menos calor. É natural no gabinete convencional, onde a placa de vídeo recicla o ar interno e joga o calor para dentro do gabinete, é natural que o gabinete fique um pouco mais quente. Aqui eu não sinto isso, porque o calor está saindo, seja por cima ou seja por trás, ou seja, das regiões que eu não estou próximo do gabinete. A parte da frente e a parte de trás, eu não sinto calor saindo. Então esse é um segundo ponto que eu achei interessante. Observe que eu nem estou falando ainda da temperatura dos componentes mesmo, e sim da sensação de ruído e de calor ficando próximo da máquina, como é o meu caso aqui, tá certo? Bom, e aí em relação à temperatura dos componentes, é óbvio que reduz muito, eu já fiz testes com a máquina aqui no canal, vou deixar até aparecendo aqui no canto, caso vocês não viram ainda. Cara, a placa de vídeo é uma high-end, embora há controvérsia sobre a especificação de corte de chip, poderia ser uma 7800 XT, né? Mas enfim, é uma placa de vídeo que tem um TDP de mais de 350 watts, então ela vai dissipar bastante calor, tá? Mas mesmo assim, em um sistema de refrigeração como esse que eu montei aqui, a placa fica trabalhando normalmente, cara, na casa dos 40 graus, jogando um jogo leve, dependendo do jogo, 45, 46, jogos muito pesados, em resoluções pesadas, com as texturas do máximo, já que é uma flagship da AMD, 48 a 50 graus. Isso com as fãs em baixa rotação. Eu não coloco fã em full load para jogar, porque não faz sentido. Se é para deixar a fã em full load, eu deixava o sistema convencional em estoque, com as 3 fãs aqui aceleradas. A placa de vídeo no ar, ela fazia ali com o vidro fechado uns 70 graus. Reduziu 20 graus, só que mantendo o silêncio ainda. Esse é um ponto legal. Eu fico de olho só na temperatura do fluido, que é esse que está aparecendo aqui, ó, 33 a 35. Por quê? Esse é um ponto importante, pessoal. A partir dos 47, 48 graus, você já está numa situação meio delicada, porque o fluido até pode um pouco a mais, só que o PETG, que é esse material dos tubos, ele pode começar a dar uma dilatada. Então você pode ter pequenos pontos, não é que bateu 50 graus, putz, explodiu, não é assim. Você pode começar a ter alguns pontos de micro vazamentos, aí você começa a perceber diminuindo o nível, enfim, coisas do tipo, tá? Mas quando chega em temperaturas muito altas, normalmente é um dia que está muito quente, eu estou jogando, fazendo alguma coisa pesada, e aí eu já pré-configurei as fãs para, de acordo com a temperatura do hard, ela já ir subindo. Automaticamente ela sobe um pouco, não chega a ficar em full load, tá? Sobe um pouco para ficar numa temperatura menor. Inclusive essas fãs são projetos da Noctua, né? Uma remarcação da Thermaltake, são fãs excelentes, cara. São fãs com uma boa pressão estática e silenciosas. Mesmo tendo 13 dessas fãs aqui, tenho 14 na verdade, só não consegui colocar a 14ª, né? Mas eu tenho 3 aqui, que, cara, funcionam assim numa sincronia muito boa. Tem boa qualidade e o visual que combina com o gabinete também. Esses foram um dos motivos pelo qual eu quis pegar essas fãs, tá? Então a placa de vídeo, uma redução muito boa na temperatura. O processador também teve uma redução, vou colocar ali de 15 a 20 graus em relação ao sistema convencional. A 13ª geração, vocês sabem que ela pega, cara, 100 graus normal nela. Não que eu acho isso normal, mas está
os fabricantes estão normalizando alta temperatura, os Ryzen 7000, a gente observou isso também acontecendo lá, tá? Mas com o sistema de refrigeração custom, realmente ele deu uma diminuída, tá? Isso também fazendo um undervoltage. Sem um undervoltage ele continua uma temperatura muito alta, então precisa fazer os ajustes, porque a forma como a Intel configurou esse CPU é para, cara, entrega desempenho a custo de temperatura. Então a temperatura não é o ponto principal aqui, o foco é clock lá em cima, tanto é que ele bate 5.5 GHz e uma temperatura alta, só que com esse sistema jogando, cara, 70 graus é o máximo do CPU, normalmente ele fica menos, entre 55 a 65, em full load ele chega a bater 80 graus. Você fala assim, nossa Lucas, está meio alto para um watercooler custom, mas em full load no sistema convencional ele pode bater 100 graus. Então quer dizer, teve a redução, apesar de tudo, né? As memórias eu não acho relevante colocar watercooler custom, elas estão funcionando bem, né? E a quantidade também não é necessária, cara. 32 GB para mim já ia dar conta perfeitamente do recado. Eu fechei o kit aqui porque são os módulos de 16. Aqui foi um pouco também por estética, ao invés de ficar só 2 de 16, quis colocar 4. Então fica 64 GB que eu não estou utilizando tudo. Vai ter a sobra na máquina, afinal não é uma máquina que eu vou usar só para agora, por muito tempo. A mesma coisa os SSDs. Um deles está vazio ainda. Então, o de 2 TB estou usando para sistema operacional, para jogos não terminei de encher, até porque não estou tendo muito tempo para jogar por conta da mudança e outras coisas do trabalho, do dia a dia aqui, tá? Ok, pessoal. Então, valeu mais a pena pelo silêncio, pela redução na temperatura, da sensação de calor por ter uma máquina dessa no ambiente. Se fosse tudo a ar, eu provavelmente sentiria mais calor, no vidro temperado, exalando esse calor por outras fontes, tá? E a temperatura, a redução dos componentes também ajuda a, inclusive, preservar a vida útil. Porque não é só a GPU, eu tenho as memórias trabalhando mais frias, eu tenho o VRM trabalhando mais frio, isso de uma certa forma também preserva um pouco mais a placa. E também deixa ela mais limpa, afinal, uma boa parte dela aqui está blocada, então fica sem acesso a poeira, essas coisas, e a placa preserva até mesmo na questão da limpeza, tá? Agora, tem alguns pontos que é importante mencionar, e as pessoas me perguntam, tiram dúvidas sobre isso aqui. Pessoal, vale a pena trazer um watercooler custom, tá, para o seu PC, você montar um watercooler custom? Cara, existe muitas dificuldades, especialmente nesse tipo de sistema aqui, que é um sistema com uma refrigeração líquida baseada em PETG. Esse material ele é difícil de lidar. Eu, como iniciante, eu tive muita dificuldade. Aqui vocês estão vendo que o loop é relativamente simples, mas eu tive dificuldades para fazer as dobras, especialmente em lugares assim, ó, onde eu fiz a primeira dobra, depois a segunda dobra, depois a terceira dobra aqui em cima. Às vezes eu errava na última dobra. E isso era uma merda, cara. Particularmente não é legal. Aí eu perdia muito tubo. Então, para você ter ideia, eu peguei 4 metros, cara, eu consegui fazer só o primeiro loop do CPU com 4 metros. Então, isso é uma coisa que vai acontecer com você também se você for iniciante. Ferramentas erradas. Cara, eu tentava aquecer com fogão, não dá muito certo. Dá para fazer? Dá, mas não dá muito certo. Tentava fazer com secador de cabelo, também não dava muito certo. Tive que comprar um soprador térmico para ir conseguir fazer certo, tá? Depois que eu fiz o primeiro, fazer o loop da placa de vídeo não foi difícil, eu consegui fazer mais fácil, já tinha uma certa habilidade com isso. Então a dica é, se você quer montar um watercooler custom, começa pela tubulação flexível, aquelas mangueiras que você não precisa fazer essas dobras, ela não é rígida, você vai e liga, por exemplo, daqui, você liga direto aqui, ela não fica esteticamente tão bonita, realmente, ela não fica toda dobradinha, retinha como está aqui, mas é mais fácil você montar dessa forma. Depois você pega mais experiência e arrisca montar em tubos assim, que são um pouco mais caros, exigem ferramentas especiais que são mais caras também e exigem uma certa dificuldade aí do usuário, tá? Beleza. Outra coisa, pessoal, em relação a escolher um waterblock para placa de vídeo ou decidir blocar uma placa de vídeo. Quando você monta para o processador, cara, é uma coisa. Processador é uma coisa que você normalmente fica muito tempo. Não é comum a pessoa trocar de CPU. Por exemplo, pô, eu comprei um i9.
13.900K. Quando sair o 14.900K, provavelmente eu não vou trocar. 15.900K, acho que também não. As pessoas ficam mais tempo com o CPU, porque os CPUs hoje estão muito fortes, cara. Sobra muito núcleo, o IPC está lá em cima. E você não tem jogos assim extremamente pesados que estão exigindo super processadores, tá? E aí, quando você decide colocar um Waterblock para o seu processador, provavelmente você vai ficar muitos anos com ele, tá? Mas eu não recomendo que você faça assim, cara, eu vou colocar um i5 e quero deixar ele com uma temperatura mais baixa, vou montar um Watercooler Custom. Cara, na minha opinião, isso não faz sentido. Porque com o dinheiro do Watercooler Custom, eu coloco um i7. E eu vou ter minha máquina com uma longevidade maior, afinal eu estou colocando o CPU que tem mais núcleos, que tem mais força, tá? Então, a mesma coisa se repete com placa de vídeo. Eu já vi pessoas montando Watercooler Custom em placa de vídeo, em placas tipo, cara, 2060. Sério, não faz sentido. Eu vou gastar, cara, R$800 no Waterblock, tubulação, reservatório extra, às vezes radiador extra. Coloca aí R$2.000 para blocar a placa de vídeo, para no final, para quê? R$2.000 eu coloco grana e pego uma 4070, que é uma placa muito mais forte. Então, o Watercooler Custom, ele é para o nicho do cara que é entusiasta, que já tem uma máquina muito high-end. Na minha humilde opinião, não faz sentido montar uma máquina mid com Watercooler Custom, porque o preço do Watercooler Custom poderia estar investindo na própria máquina, e isso sim vai trazer uma força maior para você ficar mais tempo. Lucas, mas você falou que o Watercooler Custom deixa a temperatura dos componentes mais baixa. Deixa. Só que no setup intermediário, muitas das vezes isso não faz muita diferença. A placa de vídeo lá trabalha com as fãs originais a 60 graus, com o Watercooler Custom a 45, 40, 35, que seja. Beleza, mas eu poderia ter um hardware muito melhor se eu investisse no hardware, ao invés do Watercooler Custom. Agora, quando é uma máquina assim, pô, não, Lucas, eu já tenho a melhor placa de vídeo, a 7900 XTX. Beleza, Lucas, eu tenho uma 4080, eu tenho uma 4090. Aí eu concordo que faz sentido. O cara que é entusiasta, o cara quer ter algo a mais, ele quer extrair um pouco a mais, ele quer ter um negócio diferenciado, beleza, cara. Agora, numa placa de vídeo que não é a melhor, ou uma das melhores da geração, para mim não faz sentido, tá? Compensa eu investir em mais hardware e ficar por mais tempo com o PC, tá bom? E também tem uma coisa que vocês precisam saber, pessoal. Para desmontar a placa de vídeo, na maioria dos casos você vai perder a garantia, tá? Então, assim, eu comprei uma placa com 3 anos, mas eu vou blocar ela. Tchau, garantia. Na maioria dos fabricantes você vai perder por estar desmontando usando um cooler diferenciado nela, tá? Tanto é que algumas marcas lançam as placas de vídeo já blocadas, então você já tem a placa de vídeo com um radiador, com as fãs para ela, e isso normalmente dá certo, a placa tem uma temperatura boa, só que não fica nesse loop bonitinho aqui, fica um negócio à parte, mas você tem a garantia. E tem outros casos de fabricantes que lançam as placas com o Waterblock próprio, só que sem o radiador. Você tem que montar no seu sistema, só que a placa já vem blocada. Nesse caso você também tem a garantia. Então, esses 3 casos, placa blocada com radiador, placa só blocada e placa convencional, que se você desmontar, você perde a garantia para poder fazer esse tipo de coisa. Aí você pensa, pô, eu vou desmontar minha placa, vou perder a garantia para diminuir 10 graus, às vezes, de uma placa que nem vai fazer tanta diferença. É por isso que o Watercooler Custom não é para todo mundo. Porque às vezes não vai fazer sentido para o seu setup e principalmente para o seu orçamento. Orçamento de baixo, médio custo, cara, o Watercooler Custom não funciona, não entra ali. Essa é a minha opinião. Para um setup high-end, o cara já vai gastar muito, o cara não liga, cara, é diferenciado. Proporciona temperaturas melhores. É muito bonito. Todo mundo que vê isso aqui chama atenção. Mas não é para todo mundo, tá? E tem outro ponto também, pessoal, que é a questão de upgrade. É por isso que eu repito para vocês, não vale a pena você ficar investindo em placa de intermediária, Watercooler Custom. Imagina que eu tenho aqui uma, sei lá, uma 3070, pô, uma plaquinha boa, vou blocar. Cara, para eu fazer upgrade na placa, eu vou perder o bloco que eu comprei. Vocês entenderam isso? Quando você compra essa estrutura aqui, ó, esse bloco de cobre com acrílico,
Ele é feito específico para essa placa de vídeo. Se eu quiser trocar ela, eu vou ter que trocar o waterblock. Tá? Eu vou ter que tentar vender esse waterblock para alguém que é difícil achar, um cara que tenha esse modelo de placa, porque ele só encaixa nesse modelo de placa. Tá? E aí para voltar a usar a placa na água, eu vou ter que comprar uma placa e o outro waterblock. Então você vê que o custo de upgrade, de troca de placa de vídeo fica muito alto. Por isso que compensa eu já usar, já estou na melhor, vou ficar uns anos com a máquina sem trocar, beleza. Agora ficar trocando todo ano de placa de vídeo, como a galera gosta de fazer, num sistema custom, o custo é muito alto. Compensa você já escolher a melhor placa que você quer, que você vai ficar sossegado, blocar e esquecer, tá? Então é preciso ficar de olho nessa questão, tá? O waterblock ele é só feito para, no caso aqui, modelo de referência. Eu pego uma Asus ROG, já não encaixa. Eu pego uma Safari Nitro, já não encaixa, porque a furação não bate, os componentes não batem, tá? No caso do CPU, eu ainda até posso fazer upgrades, porque normalmente o waterblock aqui, o CPU é mais barato e funciona como outros CPUs. Eu posso colocar aqui um i7, um i9, a 14ª geração coloca, às vezes vai sair a 15ª geração, às vezes as furações do socket são compatíveis, posso até continuar usando, tá? Tem um outro detalhe também que às vezes, se eu trocar aqui a placa de vídeo, às vezes esse cano eu vou ter que refazer, porque às vezes não dá a entrada aqui, então eu vou ter que até refazer o loop, tirar o líquido, então dá muito trabalho, cara. Manutenção de watercooler custom é chato, eu já fiz 3 vezes por problemas na máquina, por isso eu coloquei esse dreno aqui na parte de baixo, tá vendo aqui? Esse aqui é um dreno, ó. Vou girar ele aqui para vocês verem, tá vendo? É um dreno, para facilitar a saída. É chato. O recomendado pelos fabricantes é fazer de 6 em 6 meses, que é você tirar todo esse líquido, trocar e fazer a limpeza das coisas. E a limpeza inclui você abrir o waterblock e fazer a limpeza ali. Então é chato, cara. Não é muito legal, não. Demora, né, e você acaba gastando com fluido. Esse fluido aqui dá 1,5 litro aqui, você vai gastar pelo menos uns R$100 para colocar, dependendo do que você estiver usando, né? E tem que ficar de olho em eventuais vazamentos que aconteceram aqui. Eu tive vazamentos, eu perdi o líquido, tive que colocar mais um, né? E se vazar com o PC ligado, pode ser problemático, tá? Então, o resumo da ópera, por assim dizer. Eu montei isso daqui mais para ter a experiência, para que eu soubesse como é montar um watercooler custom pelas minhas próprias mãos. Eu fiz questão de eu vir aqui, eu quis fazer as dobras, até o pessoal me ofereceu ajuda, quis vir aqui, eu falei, não, cara, eu quero fazer para saber como é que é, tá? Gostei da experiência, achei interessante, mas de fato não é uma coisa que eu vou recomendar para todas as pessoas, pelos custos, pela dificuldade, pela manutenção que tem que ser feita, tá bom? E um pouco sobre a minha experiência com a placa de vídeo, porque vai ter um vídeo à parte, como eu disse para vocês, cara, as pessoas me perguntam aqui, Lucas, e usar AMD no dia a dia, cara, é tão ruim quanto as pessoas dizem? Zero problemas. Estou usando 2 monitores nela, vou colocar 3 quando chegar o meu adaptador que eu comprei no AliExpress, DisplayPort para HDMI. Zero problemas, cara. A máquina eu jogo, renderizo, o dia inteiro ligado, não tenho problemas. Não tenho jogado muito como eu gostaria, mas, por exemplo, jogos como Resident Evil 4, fiquei ali 40 horas jogando com ela, cara, sem problemas. Sem problemas, tá? Então, cara, o hard da AMD tem funcionado bem. Gerações mais antigas realmente tinham problemas, eu citei problemas na 5500 XT com tela preta. A série 6000 já melhorou bastante, os drivers mais recentes da AMD já melhoraram bastante. O meu feedback é esse. É limitado porque eu testo uma geração, uma única placa. No dia a dia, eu não tenho testado 6600 no dia a dia, 6800 no dia a dia. A minha experiência com ela, eu posso dizer para vocês que eu não tenho dor de cabeça com essa placa de vídeo, cara. O PC fica o dia inteiro ligado, sem problemas. Só que também é aquilo, eu não fico fazendo overclock, eu não fico fazendo undervoltage, coisas que acabam trazendo algum tipo de instabilidade em certos momentos. O undervoltage pode melhorar a temperatura, mas dependendo do nível, traz estabilidade. Então são coisas que, cara, é full automático. É full automático, sem ajustes. E no driver, o que você faz? Cara, mínima, configuração mínima, só ativando um outro recurso que eu quero usar. Configuração mínima, minimalista. E tem funcionado bem até o presente momento.
Trago em breve um vídeo falando sobre a minha experiência com as placas da AMD e NVIDIA que eu usei nessa geração. Em breve o vídeo sai. Um grande abraço, muito obrigado e essa semana tem mais vídeos. Tchau, tchau.